Hoje vou falar das rochas, de rochas e do seu ciclo. Existem três tipos de rochas, que são as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas, como o nome indica, resultam da consolidação do magma. Esse magma pode arrefecer à superfície e aí estamos a falar de rochas magmáticas vulcânicas, como é o caso, por exemplo, do basalto. Se o magma arrefece em profundidade, estamos a falar de rochas magmáticas plutónicas, como é o caso do granito. Eu no granito, como o arrefecimento foi lento, vejo cristais grandes, cristais claros e escuros que são visíveis a olho nu. No basalto, como o arrefecimento foi muito rápido, eu vejo apenas um amontoado escuro, não consigo distinguir os vários cristais. As rochas sedimentares são as rochas que se formam à superfície, geralmente numa bacia sedimentar e que resultam da deposição de materiais pré-existentes, isto é, por exemplo, uma rocha magmática ou uma rocha, qualquer tipo de rocha, de uma maneira geral, vai sofrer alteração por ação do vento, por ação da chuva, por ação da temperatura, por ação dos seres vivos e vai partindo-se. Esses fragmentos vão ser transportados para uma bacia sedimentar, onde depois vão ser cimentados e transformar-se numa rocha sedimentar detrítica aglomerada. O caso, por exemplo, a areia transforma-se num arenito. Aí estamos a falar, portanto, de uma rocha sedimentar detrítica. Se, por exemplo, os materiais que estão dissolvidos na água se cristalizarem ou se depositarem, estamos a falar de uma rocha sedimentar química. É o caso do calcário, é o caso do sal-gema. Se o calcário tiver conchas, estamos a falar de uma rocha sedimentar biogénica. Ou seja, por exemplo, quando um animal com concha, uma ostra, uma ameixa, um berbigão, morre, a sua concha vai para o fundo do mar, essa concha pode ser coberta por os sedimentos e o calcário que se encontra dissolvido na água e dar origem então a uma rocha, neste caso a um calcário conquífero. Por último, temos as rochas metamórficas que resultam da transformação de rochas pré-existentes, isto é, por exemplo, temos a Serra de Sintra. Na Serra de Sintra existiam calcários esses que foram sofrer transformações por ação do calor. Houve a ascensão de uma bolsa magmática que não chegou à superfície, que foi arrefecendo lentamente e que deu origem então à Serra de Sintra. Aí os calcários que estavam por cima sofreram uma recristalização e deram origem aos xistos do Ramalhão. Aqui estamos a falar de metamorfismo de contacto, pois a alteração deve-se à ação do calor. Quando há choque de placas, estamos a falar, ou seja, há um aumento da pressão e então estamos a falar de rochas metamórficas, mas de resultantes desta pressão. E então aqui falamos de metamorfismo de contacto. Desculpem, não é de contacto, é regional. Exemplos. Por exemplo, um calcário pode transformar-se num mármore, um granito transforma-se num gneiss. Um exemplo que mostra essa pressão é, por exemplo, o granito tem minerais claros e escuros, mas todos misturados, e num gneiss nós vemos
está bandeado, está folheado, isto é, os cristais claros e escuros estão em bandas, olhem, por exemplo, como a minha camisola. As rochas sofrem um ciclo, ou seja, umas transformam-se noutras. Por exemplo, se a pressão e a temperatura continuarem a aumentar nas rochas metamórficas, estas poderão transformar-se novamente em rochas magmáticas. Portanto, isto é um ciclo. Este ciclo das rochas mantém-se porque no interior da Terra existem materiais radioativos que fazem com que a temperatura no interior da Terra seja muito elevada e que existam correntes de convecção, como por exemplo existem numa panela quando aquecemos água, nós vemos que a água começa a subir e desce e sobe e desce, estas nas chamadas correntes de convecção. No interior da Terra, como existem materiais radioativos que mantêm a temperatura ou que fazem com que o interior da Terra seja muito quente e existem estas correntes de convecção, existe este ciclo das rochas. Por exemplo, na Lua, como já não existem materiais radioativos, a Lua está geodinamicamente morta. Quando o nosso planeta estiver geodinamicamente morto, deixa de haver este ciclo das rochas e deixa de haver seres vivos. Espero que tenham gostado e bom dia.